Fala aí, beleza? Você pode animar sem usar quadros intermediários e uma pose final. Esse método seria ideal para um tipo de movimento imprevisto ou aleatório. Para a animação que envolve lutas, por exemplo, pode ter sequência de golpes não definidas que aconteçam da consequência do golpe anterior ou defesa do adversário. Usando esse método direto, o resultado será melhor do que se fosse feito com quadros intermediários, pois não pareceria uma coreografia, e sim uma luta com movimentos mais naturais. Outros bons exemplos de animações com quadros progressivos são a animação de água fluindo sobre uma superfície, sangue jorrando, explosões, fumaça, fogo e tudo que envolva elementos químicos ou imprevisibilidade do movimento.
Vamos animar uma fumaça simples para se ter uma noção de como animar com quadros progressivos. Sua base sempre será o quadro anterior que fizer, por isso deveremos deixar habilitado a Union Skin. A desvantagem desse método é que sua animação demorará bem mais para ser concluída, pois terá que usar muito de sua imaginação enquanto desenha, mas terá a vantagem de uma animação bem mais fluida. Para iniciantes, esse método não é indicado, pois pode estressá-lo a ponto de desistir da animação. Aqui mostro meu antigo tutorial de animação baseado numa das cenas da minha animação Destemido Zombie Knight. Veja agora nos detalhes. Primeiro, você desenha o quadro inicial e depois o final, ou seja, duas poses. Depois, por base no time e space desse movimento, você desenha um quadro intermediário central. Agora, entre o primeiro quadro e o central, calcule qual quadro estará entre seu meio e entre o último quadro e o central, calcule qual quadro estará também entre o seu meio. Repita agora esse procedimento entre os entremeios desses outros quadros que se formaram, criando mais quadros intermediários.
Você notou o que aconteceu aqui? Eu praticamente vou multiplicando progressivamente os quadros intermediários, à medida que os mesmos vão ficando mais próximos. Esse método é o mais recomendado para quando se anima um ciclo de movimento que já existe ou é bem conhecido como se inicia e termina o seu movimento, como caminhadas, corridas, esportes, artes marciais, etc. Ou algum movimento de uma pose que você sabe como será no final. Com esse método, você conseguirá fazer facilmente ciclos de caminhadas e corridas, mas deve sempre buscar referências desses ciclos ou poses na web, quer imagem ou vídeos, pois hoje em dia é muito fácil de achar nos buscadores se digitar o termo certo, de preferência em inglês, como Walk Cycle, Run Cycle e Animation Cycle. Como o título mostrou, nesse método intercalamos os dois métodos anteriores, o de quadros diretos e os de quadros intermediários. Como? Por exemplo, ao iniciar uma corrida ou uma caminhada, seu personagem estará parado, e a transição de um estado para o outro nunca é de imediato, ou seja, é progressiva. Por isso, pode-se usar os dois métodos já citados. Nesse caso, para animar mais fácil, pegamos o método da corrida em ciclo com quadros intermediários, da forma desse stick correndo com a espada. Irei aproveitar o primeiro quadro desse ciclo da corrida e em cima nas camadas com quadros brancos, vou colocar uma marcação em seu label.
copie o seu primeiro quadro, ativa a Onion Skin e modifique sua posição. Vou criando quadros anteriores usando o método direto para que fique mais natural, como se estivesse indo para uma posição de parado, antes de começar a corrida, só que animando para trás em vez do convencional que é para frente. E faço isso até encontrar uma pose que noto que seria a de repouso dele, antes de começar a correr. Mas claro, nada te impedirá de fazer um quadro inicial e ir intervalando até o ciclo da corrida usando o método intermediário. Mas pode ser que o movimento não fique tão natural assim. Cabe a você decidir quais dos métodos deseja usar em determinado movimento. Não é uma regra fixa, pois existem movimentos que variam muito, quer pela física realista ou por reason exagerado, como nos cartoons, por exemplo. São poucos movimentos humanos que não possuem uma antecipação, ou seja, um movimento na direção contrária do que pretendem ir, ou uma forma de impulso. Um exemplo é alguém correndo, e de repente se assusta. Sua emoção na hora faz com que seu corpo pare, mas que incline seu corpo à frente para tomar certo impulso e depois muito mais rápido para trás se afastando, definindo a sua reação de surpresa. E nesse movimento pode-se notar que tanto o corpo como sua expressão facial se retrai e contrai novamente, e termina na pose de susto. Na maioria dos casos, a antecipação de um movimento será sempre involuntária, ou seja, fazemos em nosso dia a dia quase sem perceber que existe, como quando usamos um martelo para pregar um prego em uma madeira, usar um chinelo para matar um inseto, ou usar uma caneta para escrever várias linhas de um texto, entre outros. Um ótimo exemplo é quando se desfere um soco ou um chute, pois sempre vamos uns 2 a 3 quadros oposto do movimento que desejamos para tomar impulso. E sem esse impulso, nosso movimento, além de não ter realismo, não teria impacto. Veja essa cena de uma luta de Destemidos episódio 2. Pode-se ver nessa luta que tanto Zariel como Lana usam antecipação para contra-atacar e defender, e os movimentos de ambos quando os desferidos mostram um certo impacto na cena. Os exemplos deixaram claro que antecipação é nada mais do que um impulso contrário para executarmos um movimento com velocidade similar a uma mola ou um elástico. Mas claro que uma boa antecipação só será bem feita conhecendo o movimento que quer animar,
usando o bom time e easing, que no caso é o que aprenderemos em seguida. Entretanto, não deixe de estudar diversos tipos de movimentos para descobrir qual tipo de antecipação possuem. No próximo tutorial, irei abordar o conceito de práticas sobre time, space, easing e quando usar quadro unos, duos e trios. Bom, então é isso. Falou!